O governo Lula acabou de confirmar morte aqui agora, neste exato momento, gente, tá? Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia terrível que acabou de ser confirmada agora, gente, tá? Direto do Palácio do Planalto, dentro do governo Lula. Eu vou trazer essa informação em todos os detalhes e destaques. E assim, gente, além dessa, tem outras várias informações que eu vou trazer aqui nesse boletim. Muita gente está me pedindo, Fabiana, acelera, dia de jogo, eu tô aqui acompanhando os jogos para ser mais rápida, breve e bem objetiva, então eu vou fazer isso aqui nesse boletim para todos vocês, gente. Tem muita coisa grave para trazer nesse boletim aqui para todos vocês. Só falo para vocês acompanharem do início até o fim, porque é pancada atrás da outra aqui nesse boletim. Rapidinho, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Agora, gente, Flávio Bolsonaro, sem querer, acabou humilhando Lula da Silva, porque o Lula é assim. Já que eu não tenho competência, então eu vou copiar quem é competente. E o Lula da Silva, basicamente, copiou e colou um plano de governo do Flávio Bolsonaro. Vocês têm noção, gente, assim, do nível da degradação do Lula? O nível o Lula tá se rebaixando, gente, tá? O Lula aqui, com essa... ele tá se rebaixando. O Lula, basicamente, acabou. O cara não tem uma equipe de campanha que faça um serviço que preste. Aí, então deixa eu copiar o do Flávio Bolsonaro. É muito humilhante, gente. Isso é uma vergonha pro Lula. Pessoal, o Flávio Bolsonaro vem repetindo reiteradas vezes, vem repetindo e repetindo. Gente, nós vamos construir prisões para prender muitos criminosos aqui no Brasil. É estilo Bukele, né, que ele vem aí falando. Vamos copiar o plano de governo do Bukele com relação à ofensiva contra o crime organizado, contra os bandidos criminosos que vão ser presos durante o governo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Aí o Lula, que não tem competência para fazer um plano de governo, se eu não tenho competência, eu vou copiar. É isso. Lula e Flávio Bolsonaro propõem construção de prédios de segurança máxima em disputa por ativo eleitoral. Eu vou corrigir aqui essa matéria. Na verdade, esse plano é do Flávio Bolsonaro. O Lula sempre se lixou para a segurança pública. Sempre se lixou para injetar dinheiro para melhorar as prisões, para construir prisão no Brasil. A preocupação do Lula é com a Lei Rouanet. Dinheiro. Conseguir dinheiro para as gastanças, para sustentar aquele bando de ministros inúteis, quase 40. A preocupação do Lula é captar dinheiro para levar 120 à toas, inúteis lá para a China. A preocupação do Lula é enfiar e socar imposto no lombo do povo brasileiro. Mas aí veio o Flávio Bolsonaro, que vai fazer completamente diferente. O dinheiro do povo eu vou usar para construir prisão de segurança máxima, para que a gente possa prender mais criminosos e não soltar. Aí o Lula, eu vou copiar. Que vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Vou ser muito sincero, honesto com isso. Isso é uma vergonha pro Lula. É tão incompetente que não é capaz de trazer um plano de governo, vai lá e copia do principal concorrente. É surreal, né, gente? É simplesmente surreal. E tem mais notícia terrível pro Lula, gente, tá? A casa definitivamente caiu para o Lula da Silva, porque começou ontem o defeso eleitoral, que irá até o dia 25 de outubro, período em que é proibido utilizar a estrutura da administração pública para beneficiar candidatos na eleição. Ou seja, notícia ruim pro Lula, né? A casa caiu pro Lula. Vocês vão entender. Assistam. Este sábado, o chamado defeso eleitoral. A partir de agora, passam a valer uma série de regras para evitar que a estrutura da administração pública seja usada para beneficiar candidatos durante as eleições. Na prática, fica proibida a publicidade institucional de órgãos públicos, com exceção das campanhas de utilidade pública, prestação de serviços, orientações à população e comunicados em casos de emergência ou calamidade. Os serviços públicos continuam funcionando normalmente. Programas, obras e ações do governo seguem em andamento. O que muda é a forma de divulgar essas iniciativas. Durante esse período,
ano, os sites e canais oficiais dos órgãos públicos também passam por mudanças. Notícias e reportagens institucionais serão retiradas e não poderão exibir nomes, imagens, slogans ou outros elementos que promovam gestores ou administrações que disputam as eleições. Além da publicidade, a legislação também impõe outras restrições. Ficam proibidas, por exemplo, nomeações e exonerações de servidores, com exceção dos casos previstos em lei. Candidatos também não podem participar de inaugurações de obras públicas e a contratação de shows com dinheiro público para esses eventos está vetada. Outra regra limita a transferência voluntária de recursos entre União, estados e municípios, exceto em situações previstas na legislação, como casos de emergência, calamidade pública ou obras já em execução com cronograma definido. As restrições valem até 25 de outubro, data que considera a possibilidade de segundo turno. O descumprimento das regras pode resultar em multa, suspensão da conduta irregular e, nos casos em que houver benefício eleitoral, até na cassação do registro ou do diploma do candidato, além de outras sanções previstas em lei. Para mais informações, acesse o portal Metrópolis. É isso aí, gente, tá? Se Lula cometer algum desses crimes, ele pode ser cassado. Deu para vocês entenderem por que a casa caiu? Não só para o Lula, né? Para todos que vão concorrer. Aí não pode utilizar estrutura da administração pública, ou seja, pode ser considerado crime e a Justiça Eleitoral pode cassar a chapa, pode cassar. Ei, Lula da Silva, a coisa tá ficando feia, né? A coisa tá ficando feia. Deixa eu trazer essa atualização aqui para vocês, que o Carlos Bolsonaro visitou o Bolsonaro. E tem um recado aqui para o Brasil. Ele disse que, Carlos Bolsonaro visita o pai e diz que ele está ciente de tudo o que está acontecendo no Brasil. Carlos Bolsonaro acabou de visitar o pai e confirmou que Bolsonaro está ciente, sim, está sabendo de tudo que está acontecendo. É a matéria que acabou de ser divulgada aqui pelo portal de notícias Metrópolis. Aqui, gente, a notícia terrível é para o Moraes, viu? Cresce a ofensiva da reaplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, gente. Tá? A informação que a gente tem de bastidores é que o ministro Alexandre de Moraes está acompanhando bem de pertinho aqui essa notícia, viu? Tá acompanhando porque o Paulo Figueiredo, agora em evento, vai pedir que o governo americano, que o Donald Trump, reaplique a Lei Magnitsky de volta no ministro Moraes. E eu imagino que Alexandre de Moraes deve estar muito preocupado com essa notícia. Vejam só. O Paulo Figueiredo está inscrito para falar, já tem o discurso dele pronto, eu inclusive tenho acesso a esse discurso aqui, e talvez ele não desista por o seguinte ponto: o foco do discurso do Paulo Figueiredo não vai ser a questão da tarifa dos 25%, porque ele vai deixar isso para o Flávio. O foco dele é a Magnitsky, para Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele quer bater nisso, quer bater nessa tecla de que Donald Trump acabou recuando da Magnitsky por uma parceria ali com o presidente Lula, que naquele momento era adequada. Só que, em nenhum momento, o presidente Donald Trump entendeu que Alexandre de Moraes não seria digno da Magnitsky. Para ele, então, para o Figueiredo, cabe sim a Magnitsky, é para isso que ele vai estar lá no dia 6 falando. Já no dia 7, aí sim é o dia do Flávio Bolsonaro poder falar e bater na tecla da taxa dos 25%. Tá aí, gente. Então, segundo o jornalista do portal de notícias Metrópolis, o Paulo Figueiredo vai ter uma audiência no dia 6 nos Estados Unidos e ele vai pedir pessoalmente ao governo Donald Trump, ao presidente Donald Trump, que reaplique novamente a sanção global tão temida, Lei Magnitsky, contra o ministro Alexandre de Moraes. E a título de informação, gente, tá? Quando o governo americano retirou a Lei Magnitsky do lombo do Moraes, o Moraes fez festa para comemorar, viu? Sim, chamou várias autoridades, comemorou. Quando o governo americano tirou a Lei Magnitsky. Agora, pensem num homem que vai ficar desesperado e furioso se o governo americano, porventura, decide atender o pedido de Paulo Figueiredo em reaplicar de volta a Lei Magnitsky contra o Moraes. Eu imagino que ele vai ficar furioso. Pessoal, eu acabei de ter acesso aqui a uma informação, eu tinha que trazer isso aqui para vocês verem o quanto esse povo está se lixando com o nosso dinheiro.
Hugo Mota usou 176 voos da Força Aérea Brasileira desde que assumiu a Câmara dos Deputados de Jornal. Vocês têm noção da fortuna que isso aqui, gente, custou para o povo brasileiro? Agora deu para vocês entenderem por que o Lula enfiou tanto imposto no lombo do povo brasileiro? Porque cada viagem dessa aqui do Hugo Mota custa uma fortuna, mas é muito dinheiro. E ele não fez isso 2, 3, 4 ou 5 vezes, não, foi 176 vezes. Esse povo, gente, acha que nossa testa deve estar escrito aqui trouxa. E eu fico pensando, né? É muita cara de pau, gente, tá? É muita crueldade. Dinheiro que poderia estar aí, ó, sendo utilizado para comprar leito de UTI. Tem municípios que não tem uma UTI. Daria para pagar consultas de pessoas que estão aí há meses esperando na fila. Pessoas que estão há meses esperando para fazer uma cirurgia, caso de vida ou morte. Olha com o que está sendo torrado o nosso dinheiro. Com isso aqui, ó. Com isso aqui. O presidente da Câmara dos Deputados utilizou aeronaves da Força Aérea Brasileira 176 vezes desde que assumiu o comando da casa. O levantamento foi publicado pelo jornalista Lauro Jardim do jornal O Globo. Do total de viagens feitas por Mota, 75 voos tiveram como destino a Paraíba, seu estado de origem, o equivalente a 43% de todos os deslocamentos realizados com aviões oficiais. Segundo a reportagem, as viagens para Paraíba ocorreram mesmo em datas nas quais não havia compromissos públicos registrados na agenda oficial da Câmara dos Deputados. O levantamento aponta ainda que esse padrão se repete na maior parte dos deslocamentos realizados por Mota. É um tapa na cara da sociedade isso aqui. Usar avião da Força Aérea Brasileira para... Quero viajar. Faz assim e o avião está na porta. É surreal, né? Deixa eu trazer essa outra informação aqui, gente, tá? Que a política brasileira está de luto nesse dia de hoje, gente, tá? Esse que está aqui na sua tela, gente, tá? Teve a sua morte confirmada. Ele era marido de uma ministra do Lula, tá? O governo Lula, o PT, a esquerda, o Palácio do Planalto estão de luto nesse dia de hoje. Morte do marido da ministra do Lula foi confirmada aqui há poucos instantes. Morre o deputado estadual Valdemar Borges. O parlamentar pernambucano enfrentava um câncer e era casado com a ministra do Lula, gente, tá? Luciana Santos. O deputado estadual Borges... Eu vou colocar a foto da ministra aqui para vocês. Teve nota do Lula também de pesar dessa morte, tá? O deputado estadual Valdemar Borges morreu neste sábado aos 67 anos em decorrência de um câncer. O parlamentar do PSB era pernambucano e estava afastado das funções legislativas para realizar o tratamento médico contra a doença. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, esposa do político, confirmou o falecimento nas redes sociais. A governadora do Pernambuco, Raquel Lira, decretou luto oficial, né, do governo do estado, de 3 dias, né, no estado, logo que recebeu a notícia da morte do parlamentar. Tá aqui, Lula, né, lamenta a morte de Valdemar Borges, grande defensor da democracia. Segundo Lula, ele era um grande defensor da democracia. E a notícia está aqui. O presidente Lula lamentou neste domingo a morte do deputado estadual Valdemar Borges, que faleceu nesse último sábado em decorrência de um câncer. A ministra do Lula, gente, é essa que está aqui na sua tela, ó. A ciência de uma postagem que foi feita aí há um tempo atrás, só para mostrar para vocês qual é a ministra do Lula que está passando por esse momento difícil, né? Independente de que partido seja, né? Não é fácil. Tá aqui, então, essa é a ministra que acabou de confirmar nas suas redes sociais que o esposo dela, após enfrentar o câncer, não resistiu e morreu no hospital, gente. Então, essas foram as últimas atualizações. Ela é ministra, Luciana Santos,
que é ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo Lula. Então, neste exato momento, Palácio do Planalto, o governo Lula estão de luto neste exato momento, gente, tá? Deixa eu trazer aqui esse vídeo, gente, tá? Do deputado federal Carlos Jordi, quem sabe futuro senador da República da direita, que acabou de revelar o desespero do ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, gente, tá? Aquela questão daquele perito que teve acesso a informações sigilosas, não só dos ministros, mas de familiares dos ministros do STF, principalmente no tocante ao ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A informação que o Carlos Jordi acaba de trazer é que o ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli estão desesperados com o que esse perito pode ter descoberto ali quando ele invadiu, quando ele conseguiu ali, ele teve acesso a informações privilegiadas, dados sigilosos sobre Moraes e sobre Dias Toffoli e familiares. Vejam o nível do desespero dessas autoridades. Vocês vão entender, assistam até o finalzinho que vocês vão entender o motivo do desespero. Vejam só. As investigações do escândalo do Banco Master estão avançando e agora chegaram num personagem importantíssimo dessa trama. Foi sobre o perito da Polícia Federal que vazou as informações das relações entre o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro, com a fraude do Banco Master. O perito João Nabas, que teve acesso às informações do celular do Vorcaro, ele viu todas aquelas informações, mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o Vorcaro, o contrato de 129 milhões de reais de sua esposa com o Banco Master, as relações do Dias Toffoli com a Maridit. Ele era o dono oculto da Maridit, uma empresa que tinha parte do Resort Itaiaia, um resort que fazia parte de um fundo do Banco Master. Com todas essas informações e vendo que aquilo ali poderia mais uma vez acabar em pizza, porque havia toda uma blindagem acontecendo. Na época, o ministro relator era o ministro Dias Toffoli, que inclusive ele estava impedindo as investigações, blindando investigações, pinçando policiais federais peritos para fazer a perícia nesses documentos, nessas informações, em tudo que estava sendo apreendido, impedindo que a imprensa pudesse conhecer o teor das investigações. Diante disso, ele fez um serviço enorme à sociedade, importantíssimo, porque ele mostrou o que estava acontecendo. Ele mostrou que essas pessoas que estavam investigando não poderiam investigar, que elas deveriam ser investigadas, e mostrou isso para a imprensa. E agora ele está sendo investigado, está sendo punido pela Polícia Federal. Perito da PF produziu arquivos Moraes e Toffoli a partir do celular de Vorcaro, diz a investigação. João Nabas, suspeito de vazar conteúdos sigilosos extraídos do telefone do banqueiro envolvendo o ministro do STF, criou 2 documentos apócrifos sobre as relações dos ministros com o Vorcaro. Gente, é surreal. Ele, no seu dever, como um cidadão, como um policial federal, vendo que as investigações estavam sofrendo uma blindagem, ele fez questão de mostrar isso para a população. Porque se ele não tivesse feito isso, talvez, até hoje, estivesse na relatoria do ministro Dias Toffoli o caso. Talvez nós não conhecêssemos o contrato de 129 milhões de reais da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Nós não conheceríamos as mensagens de visualização única trocadas entre Moraes e Vorcaro, inclusive no dia da prisão do Vorcaro. Conseguiu bloquear as sacanagens. Não saberíamos também das mensagens trocadas entre Viviane e Vorcaro, em que ela manda a minuta de contrato, o contrato de 129 milhões. Não saberíamos as relações do ministro Dias Toffoli, que era sócio da Maridit, dono da Maridit, que tinha essa participação num resort ligado ao Banco Master. Tudo estaria avançando sobre pessoas que estariam sendo pinçadas, estariam sendo incluídas no inquérito de forma seletiva. E olha só o que fala nessa reportagem aqui, um ponto que muitas vezes eu já destaquei, para que vocês possam entender como é difícil fazer investigações sobre ministros do Supremo. Ministros do STF só podem ser investigados pela PF com autorização do próprio Supremo. Devido ao foro por prerrogativa de função, qualquer diligência ou inquérito policial envolvendo esses magistrados deve ser protocolado no STF e conduzido sob a relatoria de um de seus ministros. Ou seja, para que haja uma investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, primeiro tem que ter um protocolo no STF, pela PGR, que hoje é comandada por Gonê, que todos sabem que é amicíssimo de Moraes, do ministro Gilmar Mendes, do Toffoli, inclusive ele fumou charuto e bebeu uísque em Londres com todos esses personagens e Vorcaro. E aí sim, depois, o Supremo é que deve decidir se pode ter ou não uma investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, sabe o que é mais curioso? É que agora estão investigando esse perito por vazar essas informações sobre as investigações do Master, mas ninguém está investigando quem foi que vazou as informações sobre o Dark Horse, sobre Flávio Bolsonaro. Pelo contrário, Flávio começou
a ser investigado. É inacreditável. Se esse perito não tivesse vazado essas informações, nenhuma investigação estaria ocorrendo sobre os ministros. Aliás, que investigações? Porque as informações foram reveladas pela imprensa, o Brasil ficou escandalizado com o contrato de 129 milhões de reais, a troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes no dia da prisão do Vorcaro, as trocas de mensagens entre Viviane Barsi e o próprio Vorcaro, passando um contrato de 129 milhões de reais, a relação de Toffoli com o Resort Itaiaia, com a Maridite, e nada foi feito até agora. O Brasil todo está incrédulo, todos querendo investigações, mas ninguém está investigando, está tudo sendo investigado no Banco Master, menos as relações de Moraes e de Toffoli. Querem punir o mensageiro, mas querem deixar de lado toda a conduta criminosa, ilícita, do conteúdo dessas mensagens. É surreal, né, gente? Então, segundo o deputado federal Carlos Jordi, se não fosse esse perito que vazou basicamente tudo que a gente sabe até agora, que segundo o Carlos Jordi, quase tudo que a gente sabe até agora, que inclusive foi revelado pela Malu Gaspar, pela Mônica Bergamo, pela Andresa Matais do Metrópole, são alguns dos jornalistas que tiveram acesso, principalmente a Malu Gaspar, né? Que revelou absolutamente tudo para o Brasil inteiro. Hoje a gente só sabe desses escândalos, segundo o Carlos Jordi, graças principalmente a esse perito, esse policial federal, esse perito, que teve acesso a todos esses dados e pensou, gente do céu, isso aqui é muito grave. É muito, muito grave. O Brasil precisa saber. E, de alguma forma, isso chegou na imprensa. Aí começou o desespero. Começou aquele desespero dentro do STF, de várias autoridades. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, entre outros. Começou o desespero. Correria pra cá. A gente tem que descobrir quem é que tá vazando. Alguém está vazando essas informações. Estão acessando dados sigilosos e a gente precisa descobrir, a gente vai destruir essa pessoa. E foi de cá e foi de lá, investigou aqui, acolá, descobriu. Foi o perito Nabas, policial federal, que teve acesso a esses dados sigilosos e que estava revelando para a imprensa. Aí, gente, vocês pensam assim, em qualquer país sério, onde a justiça realmente é levada a sério, os investigados seriam aquelas pessoas que, teoricamente, estavam conversando, aqueles ministros que estavam conversando com criminosos, com bandidos, contrato de Itaiaia e não sei mais o quê, contrato de 129 milhões, que recebeu 80 milhões. Em qualquer país sério, independente de cargo que a pessoa exerça no país, essas pessoas seriam investigadas, mas aqui no Brasil, não. São intocáveis. Agora, quem vazou, esse sim que tem que ser investigado. Esse tem que ser ferrado e lascado. Esse tem que ter a vida devastada. Esse tem que ser destruído. E para investigar um ministro da Suprema Corte, os ministros têm que autorizar. Isso é que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Por isso que eu sempre falo para vocês que tem que ter uma reforma do judiciário, porque não tem o menor cabimento. Se eventualmente algum ministro possa ter cometido algum crime, vamos supor que algum ministro tenha cometido algum crime gravíssimo, eles têm que autorizar a serem investigados. Tem base uma coisa dessa? Quando que o ministro Dias Toffoli vai querer que ele seja investigado? Quando que o ministro Alexandre de Moraes vai autorizar que não, vocês podem me investigar à vontade? Pelo amor de Deus, gente, é subestimar a inteligência do povo brasileiro. E tem mais bomba do garotinho. Gente do céu, o Antony Garotinho, ele acabou de conceder aqui uma entrevista para a Jovem Pan. E ele acabou de revelar. No início ele fica assim, não posso, mas acabou revelando. Ele acabou de revelar mais uma bomba de autoridades que estavam na festinha das astronautas. Gente, eu fiquei de queixo caído. Vejam mais essa revelação bombástica do Antony Garotinho, das autoridades do alto escalão, que estava lá na tal festinha das astronautas. Gente, é surreal. Eu não estou acreditando nisso aqui. Vocês também vão ver. Vejam só.
Essa polêmica aí do vídeo da noite das astronautas está dando muita polêmica, né, garotinho? Inclusive nacionalmente, né? Olha, eu só posso dizer que está sob sigilo, ok? E eu não posso publicar. Até porque se eu publicar, independente da crise política, nós vamos ter muitos problemas de casamentos. É um problema sério. Imagine você, homens que são casados há 30, 40 anos, a esposa assistindo um vídeo desses em casa, pelo amor de Deus, né? Independente do cara ser ministro, deputado, senador, fica bem tapelado diante de mulheres praticamente nuas, só tinha um capacete de astronauta, sabe-se lá fazendo o quê, porque eu só vi até o desfile, depois o que eles foram fazer lá dentro, eu não sei. Essa polêmica aí do vídeo da noite. Gente do céu! Deputados, senadores, ministros, ele citou aqui no vídeo, casados, gente. Então ele disse que lá dentro dessa festa, tinha autoridades do alto escalão, porque ele, independente se é deputado, se é senador, se é ministro, ele disse que lá tinha autoridades casadas, que são casados. E ele disse, olha, se eu publicar esse vídeo, vai ter problema aí nos casamentos, vai ter divórcio. Imaginem as esposas descobrindo que seus maridos estavam na festinha, tão famosa festinha do Vorcaro, né? Das astronautas. Ai, gente do céu, quem serão essas autoridades? Casados. Ministro do STF, casado, quem será? Senador, casado, quem, gente? E aí, vocês têm alguma opinião? Coloca aqui embaixo, aqui nos comentários, gente, tá?